Olá, eu sou Delzi Laureano, esse é o nosso programa Palavra Ética, nosso programa semanal, e você está na TV Comunitária de Belo Horizonte. No programa de hoje nós vamos falar sobre educação, política de educação, universidade. E o nosso convidado é o professor Antônio Júlio de Menezes Neto. O professor Antônio Júlio, há muito tempo que nós estamos assediando para trazê-lo aqui nesse programa, mas a agenda não tem permitido. Mas hoje, felizmente, ele se dispôs e teve essa oportunidade de estar aqui conosco. Professor Antônio Júlio, seja bem-vindo ao programa Palavra Ética. Eu agradeço e fico muito feliz, dessa oportunidade de estar aqui discutindo, conversando no canal comunitário. Sim. E trazendo essas discussões da questão da educação, da questão dos movimentos sociais, questão do campo, São diversas questões que hoje, dizem respeito ao povo brasileiro, que são muito importantes de ser debatido. Então, nesse sentido, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui podendo conversar com vocês. Que bom, estão vendo? É muito tema para a gente discutir. Nosso tempo é pouco, mas nós vamos tentar falar de todos esses assuntos. Então, vamos ficar à vontade, né? Você é mineiro, Antônio Júlio? Sou Belo Horizontino mesmo. Belo Horizontino? Belo Horizontino. Então, vamos fazer de conta que a gente está aqui na beirada do fogão, tomando café, melhor, do que ficar tomando uma caipirinha. Vamos tomar um café aqui e vamos conversar. Primeiro, fala para nós, você nasceu em Belo Horizonte, mas você é um sociólogo, pós-doutor na área de Sociologia e Educação, você é um professor da FAI, na UFMG. Conta para nós um pouco da sua trajetória de vida, é óbvio que se influencia no professor que você é, no militante social que você é. Conta um pouco da sua história para nós, Antônio Júlio. Eu sou, como eu disse, eu nasci aqui em Belo Horizonte, ali na região da Barroca, onde eu passei boa parte da minha infância e da minha juventude. E eu tive uma certa influência da minha família, que é muito grande, somos 9 irmãos, e uma família classe média, que meu pai era médico, minha mãe professora, e meus Era irmãos... uma família ainda meio fora de moda, 9 filhos? Não, mas na época não. Na época não? Não, na época não estava na moda, E meus irmãos mais velhos, em 68, eu já estava na universidade, e vivia naquele clima, Eu era menor e ficava ouvindo aquelas discussões, já tinha uma certa influência, para gostar, de 68 é um divisor de águas, Antônio Júlio? E isso, teve uma certa influência, até que quando eu fui fazer meu vestibular, eu gostava muito das ciências humanas, era a área realmente que eu já tinha definido por ela. Sim. Eu optei pelo curso de Ciências Sociais justamente por ser um curso que eu via ali uma possibilidade de um estudo maior e uma discussão maior da questão da política, que era uma área que me interessava muito, E quando eu entrei no curso, realmente eu tive o primeiro contato com os autores que eu tinha vontade de conhecer, como os autores da literatura marxista, por exemplo, que eu vinha conhecer na universidade. E isso, de certo ponto, foi bastante definidor para uma trajetória que eu tinha muito interesse, mas que na universidade eu pude aprofundar, não só conhecendo os autores, como também eu peguei um período muito fértil, que foi o final dos anos 70, na universidade, Sim. Fim da ditadura militar, toda aquela discussão de novos partidos, PT, PMDB, PDT, os partidos comunistas, associações de bairro. Era uma efervescência, Muita efervescência. Uma sede por democracia, Muita, que vai, inclusive, desaguar nos anos 80, Depois a Constituição, com aquela grande movimentação, que a Constituição, que a sociedade brasileira viveu. Então, assim, eu peguei um período muito interessante na universidade em termos de reorganização da sociedade brasileira, Então, é um período que nós íamos para a rua, debatíamos, discutia se deveria ser criado um partido dos trabalhadores ou deveria continuar no PMDB. Essa discussão era muito forte, no MDB, que posteriormente transformou no PMDB. Então foi um período que eu peguei essas discussões todas e foi muito rico na minha formação. E... Antônio Júlio, mas não é muito fácil ser um profissional da área de ciências sociais no Brasil, não, Não, não é não. Normalmente, assim, principalmente as ciências humanas, elas têm uma
uma dificuldade muito grande. Eu próprio, quando entrei no meu curso, né, eu não sabia direito que rumo ia tomar, mas também para um jovem, né, com 18, 19 anos, É porque isso não eu era vejo muito muitas problema, mães, não, e né? aí nós já estamos entrando um pouco na educação, muitos pais, né? Ou as mães dizem para o filho assim, ah, mas você vai fazer sociologia, você vai fazer filosofia ou história, para quê? Você quer ser professor? Né? Então, Exato, é um né? desafio, né? É um desafio, e é realmente difícil, nós não tem como negar isso, né? Mas existem possibilidades também múltiplas, né, na sociedade, que as pessoas têm que ir atrás delas, né? Tem que se virar, né, em certo ponto, né, para Sim. sua sobrevivência. Então, né? a sua graduação já é na área de sociologia, na Aí eu UFMG. fiz o curso de Ciências Sociais, né, do qual Ciências Sociais. a sociologia era predominante, né? Sim. Tinha, tanto poderia optar como ciência política, antropologia ou sociologia, né? Eu segui mais no ramo da sociologia, que era o majoritário Sim. mesmo, né? Quase todo mundo tornava-se sociólogo. Né? Sim. E depois, da sociologia, você já vai assumir o magistério ou não? Não. Primeiro, eu trabalhei na FETAING, né, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais, num projeto muito interessante que na época eles tinham construído lá. Era um projeto educativo no qual eles contratavam diversas pessoas para trabalhar com os sindicatos, fazendo cursos mesmo de educação junto aos sindicalistas e às bases. Nesse sentido, eu fui trabalhar no noroeste de Minas. Morei em Paracatu. Eu trabalhava também em Unai, lá em João Pinheiro. Mas que tipo de formação era esse, que era dentro de uma política da FETAING? Todo tipo de formação, desde reuniões políticas com as bases, apoiando, né? Sim. A diretoria, logicamente, não tomava lugar Sim. da diretoria, né? Mas dava uma certa assessoria política para a direção, até questões práticas mesmo, né? De o que é um sindicato, leis, né? Discutia isso com eles, era questão uma formação política da finança, mesmo, né? era para cada um dos sindicatos, sabe? Então, assim, para mim foi muito rico. Eu, Belo Horizontino, com muita vontade de trabalhar com o povo, né? Porque até então já tinha formação, né? A minha formação era no movimento estudantil, na universidade, né? Sim. Mas assim, eu tinha muita vontade de trabalhar com o povo. Então, esse período, né? Um período saindo da universidade, eu ter tido essa oportunidade, para mim foi muito importante, né? E acabou influenciando posteriormente. Acabou influenciando muito, né? Hoje a sua proximidade aí com os movimentos sociais e também muita familiaridade com os movimentos que lutam pela terra, apesar de você ter nascido em Belo Horizonte. A gente acha que sempre é de uma formação rural, né? Depois dessa experiência na FETAING, né? Você vai para onde? Já vai para o mestrado? Não. Antes disso, eu tenho uma experiência também muito marcante na minha vida, que é um trabalho na Secretaria do Trabalho e Ação Social de Minas Gerais. Sim. Isso foi no ano de 85, em que eu vou para Paraíso primeiro e posteriormente para Araçuaí. O trabalho era um trabalho, digamos, até que antecedeu ao orçamento participativo, porque a gente tinha que ir nas comunidades rurais, discutir com as comunidades as prioridades, eles definiam as prioridades. No segundo momento, a gente tinha que ir na cidade criar um núcleo, composto pelo prefeito, pelo padre, pelas autoridades ali, né? Por lideranças também populares da cidade, e as pessoas do campo vinham e traziam o que elas tinham definido como prioridade. Então, teria que ser aprovado nesse núcleo. Sim, e isso em que época? 1986, foi muito interessante, um projeto muito interessante. Sim, mas já está no momento de mais abertura também. Eu imaginei, não era isso, na década de 70 você ainda está muito jovem. É porque é um momento que o Brasil já está tendo um mínimo de abertura, né, para esse debate, porque antes, na década de 70, na época da ditadura, não tinha espaço para esse tipo de debate. Não, era um período, né, o período dos anos 80, vocês já tínhamos tido, inclusive, a luta pelas diretas, né? Estávamos, inclusive, eu aproveitava esses momentos, começou a ter as discussões da Constituinte, né? Para discutir também a Constituinte lá nas comunidades rurais, os trabalhadores lá do campo, né?
Aproveitava, levava aqueles projeto popular, né? Eu tinha que assinar, levava para isso também, assinar a reforma agrária, não sei o quê, né? Muito bom. Ô, Antônio Júlio, ninguém passa pelo Jequitinhonha e sai do mesmo jeito, né? Tem que... É Não. muita cultura, também marca muito a sua formação, assim, como um cientista social? Já são 20 e tantos anos e até hoje, assim, é uma marca forte para mim, porque posteriormente eu fui para Araçuaí. Eu fui chefiar uma divisão chamada Divisão do Trabalho. E eu percorria todos os municípios, na época eram 52 municípios no Vale do Jequitinhonha, e eu fui em todos, sempre, né, trabalhando com os trabalhadores do campo, conflitos, né. Agora a vivência também foi muito forte, né? A minha vivência de vida, né, enquanto o indivíduo ali, né? Sim. Foi muito forte. Convivendo, né? Com aquelas pessoas. Muita festa também, né? Ô, Antônio Júlio, nós estamos aqui já quase chegando no final do primeiro bloco. Toda essa convivência nessas comunidades, isso que te levou para a universidade, para continuar, dar continuidade, se tornar hoje um professor universitário como você é hoje? Exatamente. Essa vivência, né, toda que eu tive não só de trabalho, como de vida, né? Porque mesmo essas cidades do Vale do Jequitinhonha, mesmo sendo cidades, né? Elas têm uma influência muito grande do campo, né? E o seu mestrado, qual foi o tema? O meu mestrado, pois é, porque a partir daí, inclusive, há uma desarticulação desse projeto que eu trabalhava, Sim. Né, que era interessante, quando o Newton Cardoso assume o governo dele, né, um governo difícil, né, começar as greves, né, do funcionalismo, o salário sendo muito achatado. E eu era um momento que eu achei que seria bom eu dar uma afastada e refletir sobre o que eu tinha passado nesses anos, né. E isso me levou à universidade, ao retorno à universidade para fazer mestrado lá em Viçosa, em extensão rural, na área de sociologia rural. E eu fui discutir justamente a questão do campo. E aí eu faço um outro retorno, que é na cidade da minha família. Que era quando eu era menino, a minha família é de Lagoa da Prata, aqui no oeste de Minas. Eu sempre passava minhas férias todas lá. Sim. E lá tem ainda, né, um canavial muito grande, que hoje inclusive está na mão dos franceses, né, com o capital internacional comprando nossos canaviais aí, né? Sim. E o pessoal na época achando que era uma maravilha quando eles compraram, e hoje estão sentindo na pele o que era. Mas de qualquer forma era do Antônio Luciano, então não... A cidade era do Antônio Luciano, né? E na época estava tendo muito conflito lá em São Paulo, no interior de São Paulo, naquela região chamada Califórnia brasileira, né? De Ribeirão Preto, dos trabalhadores do campo se organizando, né? Os trabalhadores da cana, quer dizer. E é uma época em que os patrões começam a usar as máquinas colheitadeiras. Sim. E aqui em Lagoa da Prata também começa a acontecer a mesma coisa, eles começam a fazer greves e começam a ter colheitadeiras. Então comecei a fazer uma análise para ver qual seria o sentido, né, realmente da inserção da máquina no processo produtivo, se era realmente uma forma de controlar os movimentos dos trabalhadores. Então foi uma... Você teve o material para sua reflexão aí no mestrado. Bem, Antônio Júlio, nós vamos fazer um pequeno intervalo, chegamos no primeiro bloco aí do nosso programa, e daqui a pouco nós voltamos então para falar do seu trabalho na universidade, da equipe da UFMG, de professores, de profissionais que trabalham hoje com a licenciatura do campo e principalmente com os movimentos sociais hoje dentro da universidade e dessa troca, universidade, movimento social, universidade. Daqui a pouquinho. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas.
Bem, nós estamos voltando, então, no segundo bloco do nosso programa Palavra Ética de hoje, no qual nós estamos conversando com o professor Antônio Júlio de Menezes Neto. O professor Antônio Júlio é professor universitário da FAI e o professor Antônio Júlio tem produzido muito aí uma literatura que ajuda a refletir o papel dos movimentos sociais nessa relação com a universidade, pensar a universidade no momento que nós estamos passando, não apenas no Brasil, mas numa própria sociedade ocidental, nos deparando aí com tantos desafios. Professor Antônio Júlio, me fala um pouco dos projetos que você já trabalhou dentro da universidade, por exemplo, a chegada do acesso aos negros na universidade, as ações afirmativas, o MST, os projetos e hoje os próprios movimentos sociais. Me fala um pouco desse trabalho e como você participa disso. Deus, a partir do meu mestrado, eu aproximo, né, da universidade, inclusive da Faculdade de Educação. Sim. E em 1992, eu faço um concurso para professor substituto, sou aprovado. Em 95 eu faço um para professor efetivo, também sou aprovado. Então são 20 anos, né, ininterruptos aí que eu dou aula lá. E eu tinha essa trajetória, né, com os movimentos sociais no campo, com o sindicalismo no campo. Na universidade, eu comecei a fazer pesquisas também relativas a esses movimentos. Na época, o MST estava estruturando a questão do seu projeto educativo, né, do qual ele vai dar bastante ênfase. Sim. E isso me interessou bastante, né? E eu começo a realizar pesquisas. Primeiro teve uma pesquisa sobre a questão campo-cidade, que eu realizei no assentamento do MST. Muito interessante também, porque a entrevista com professores, por exemplo, eles tinham uma grande dificuldade em definir, por exemplo, o que seria uma aula, né, para alunos das escolas do campo, alunos da escola da cidade, ficando muito mais uma discussão sobre a importância da educação para as classes populares no Brasil do que propriamente campo-cidade, né? A contradição passava muito mais pela questão realmente das classes populares e das elites do que uma definição, né, de que seria o conteúdo eu acho que a gente tem essa educação do campo, né, e cidade. De querer saber quais são as necessidades. É interessante que quando eu pesquiso também para fazer a minha dissertação de mestrado, tem uma fala de um governador de Minas, fala assim, não, tem que melhorar mesmo as escolas no campo, mas para o trabalhador da enxada, precisa poucas letras, né? Eu acho que mesmo quando essa discussão, ela sai do campo político e vai para a educação, realmente é um desafio, né? Parece que a gente quer interpretar qual é a necessidade do outro, né? Mas aí eu trabalhava com algo bem concreto, que era o seguinte: o que é uma escola do campo, né? Essa que era... Existe diferença? Você que é um educador? Mesmo. Pois é, e isso daí que é um grande... É o nó górdio aí da questão. Isso, um grande nó aí, porque, como eu disse, eu acho que existe muito mais uma educação comprometida com os valores das classes trabalhadoras, né, com as classes populares, seja do campo ou da cidade, né? E isso aparecia muito na fala das professoras de escolas do MST que eu entrevistava. Elas conseguiam definir muito mais essa questão do que a questão do campo e cidade. No segundo momento, eu fui fazer, né, a minha tese de doutorado, e aí eu fui para o Rio Grande do Sul estudar a escola José de Castro, que eles mantêm lá, que na época era a única escola mantida pelo MST mesmo, pelas cooperativas, né, que o movimento tinha. Elas davam uma parte de recurso e mantinha essa escola e formava profissionais, por exemplo, para trabalhar nas cooperativas do MST. E era muito interessante, Delcy, porque eles tinham uma metodologia que era o seguinte: o aluno ficava 2 meses, quase que no internato lá, depois ia para o campo, lá para as cooperativas, ficava mais 3 meses. Então tinha uma certa... um dinamismo muito interessante, né? Que não ficava só
preso ali. É porque você não forma só aquele estudante que está ali, ele leva a informação, né, até a comunidade dele. Ele leva e também aprende. E traz da comunidade para dentro da escola. E ele era obrigado a trazer questões para continuar o estudo. O estudo era muito relativo às questões que ele trazia. É bem Paulo Freire, né? Então tinha, por exemplo, e no tempo que ele ficava lá, no tempo escola, que é chamado, Sim. Ele tinha aulas de manhã, inclusive as aulas que são obrigatórias, né, no currículo, né? Mas também eles tinham uma padaria, né, no qual eles não só aprendiam, como também tiravam algum sustento para a escola, né? À noite eles faziam assembleia, além do lazer, são né? múltiplas habilidades. São múltiplas habilidades ali que são desenvolvidas. Eu acho que né? rompe, né, bastante com aquela ideia livresca apenas da escola, né? E a educação também bem moderna, de compartimentar, né, o saber, né? Quer dizer, você pode ter um conhecimento bem mais amplo, né, do que bem mais amplo, especializar, né? E une também a teoria e a prática, né? Uma questão muito importante, eu acho, né? E essa escola tinha uma importância muito grande política para o projeto mesmo do MST. Esse meu trabalho, inclusive, virou um livro chamado Além da Terra, né, que eu mostrava Além da Terra justamente a importância do projeto educativo, né? Não só educativo, né, como da saúde, da cultura, diversas eu acho que é uma caminhada, né? a gente pode até refletir, uma caminhada no próprio direitos humanos. No primeiro momento você vislumbra a luta pela terra, mas depois você vê que o sistema de educação que se tem acesso não é também como você imagina. Então, o MST ele já começa a demandar uma outra escola e isso vem acabar chamando a universidade para dar uma resposta, né? Aí aconteceu o seguinte, em 1996 teve a LDB que falava que todos os professores do Brasil teriam que ter curso superior em 10 anos, até 2006. Não vingou, não. Mas na época parecia que ia vingar, porque era uma lei, né, que dava o prazo. E o MST, claro, eles não tinham professores para trabalhar, eles queriam que tivesse professores com algum vínculo, né, com o movimento, com a terra, né, com os assentamentos. Então a única alternativa que eles tinham era buscar as universidades para formar os profissionais para trabalhar, né, nas escolas deles. E eles, no caso específico nosso aqui da UFMG, eles procuram, né, nos procuram lá, e com uma proposta de formar professores para as 4 primeiras séries. Eu até um período que eu saio para o meu pós-doutorado, né, mas essa discussão ela vai crescendo na universidade. Muita gente assumiu, né, na Faculdade de Educação essa discussão. Tem os casos da professora Isabel, que foi uma pessoa que realmente teve uma importância muito grande. E o curso ele acabou sendo formatado justamente da mesma forma que era o curso lá do Rio Grande do Sul. É um curso também de alternância. Os alunos ficam, mesmo sendo um curso superior, ele é diferente de todos os outros justamente por causa disso, né? Os alunos ficam aqui um tempo, depois voltam para a comunidade, tempo escola, tempo comunidade. Né? Então essa mesma dinâmica é aplicada hoje nos cursos de licenciatura do campo que formam profissionais capazes com licenciatura para trabalhar no ensino médio, inclusive. Então, eles podem trabalhar, escolhem entre as áreas, né? Podem ser professor de geografia, de matemática, de história. Mas hoje também não está limitado. Num primeiro momento foi o MST, essa demanda. Hoje esse curso, ele existe dentro da universidade, um vestibular diferenciado, porque a pessoa tem que ter um vínculo com o campo, não é isso? Mas voltado para os movimentos sociais. Exatamente. Em primeiro lugar, primeiro foi essa turma, digamos, uma turma experimental. Né, com o MST. Não era exclusivo, não, mas digamos que... Ele que era o... 80% dos alunos, né, e ele realmente Ele que puxava. Que puxava. No segundo momento, o curso institucionalizou-se, né? Hoje é um dos cursos da UFMG, com entrada regular todos os anos, com vestibular diferenciado, mas possui entrada regular todos os anos, né? Então, hoje é um curso institucionalizado que trouxe alguma discussão. Sim, né? Isso que eu queria ver com você, assim, o que tem de bom, o que gerou impacto, ou causa, incomoda um vestibular diferenciado, a presença desses trabalhadores dentro, o que tem de bom nisso, o que você vê como ganho? Num primeiro momento, gerou incômodo, inclusive com o MST,
né, já que eles tinham, né, nessa universidade. A prioridade, né, Sim. no curso e passam... Eles levantam a bandeira e outros foram atrás. Isso, foram atrás, né? Mas ainda é um curso, né, que basicamente direcionado aos movimentos e às classes populares, porque as elites não querem fazer curso de educação do campo, né? Licenciatura do campo. Né? Não é então, muito... nesse aspecto, ele não incomoda muito, porque as elites não estão reivindicando. Não estão reivindicando, né? Então, assim, o que foi Eu imagino que se os movimentos sociais reivindicassem, por exemplo, todas as vagas de medicina ou de engenharia, incomodava, né? Nossa, mas... aí realmente... Por enquanto, a licenciatura do campo, não. Não, porque inclusive é um curso à parte, né? À parte não, é um curso com colegiado hoje, né? É um curso que tem o status mesmo de um curso lá na UFMG, né? Mas ele é esse curso que tem essa característica, né, no primeiro momento o próprio MST perdeu, né, a hegemonia, né, teve algum questionamento, mas no segundo momento eles aceitaram, viram a importância do curso, e dentro da universidade houve, inclusive para minha surpresa, né, uma aceitação muito grande. Eu não posso dizer ali que dentro da universidade existe algo contrário, uma força contrária, que deseja acabar com o curso. No início, houve uma discussão muito grande se o curso deveria existir ou não. Inclusive, lá na Faculdade de Educação, houve muita discussão. Mas hoje é um curso, digamos, consolidado, aceito. Sim. Né? Antônio e Júlio, nós temos que, às vezes, a gente quer aproveitar muito você aqui, mas nosso tempo também é curto. Me fala aqui, todo mundo sabe, a universidade é uma instituição conservadora. Não tem jeito. E ela, quem está à frente nas pesquisas, são elites ou grupos que controlam o poder hegemônico, etc. Você acha que esses cursos hoje que vêm pelas ações afirmativas, seja, por exemplo, da comunidade negra que se organizou, dos trabalhadores da terra que lutam pela terra, de alguma forma ela conseguiu fazer alguma contraposição ou realmente construir alguma proposta de mudança, ou é só resistência ainda, ou uma pequena resistência? Como que você vê isso? Eu ainda acho que são pequenos nichos, mas eu vejo um potencial muito grande. Você citou o caso aí dos movimentos negros. Eu me lembro muito bem lá na universidade, quando os movimentos começaram a debater a questão das cotas para negros, foi quase que irrisível essa proposta, né? Mas que isso, cota para negro, né? No segundo momento, as pessoas viram que era sério, que eles continuavam pressionando, continuavam lutando, continuavam indo para a imprensa, continuavam indo para a rua, né? No terceiro momento, eles conseguiram. Então, eu acho que isso é pedagógico, de como que os movimentos podem ter uma ação mais efetiva de transformação da própria universidade. E eu acho que aí é uma das coisas muito importantes dos movimentos sociais, é essa ampliação da discussão de alguns cursos, de fazer convênios, né, para alguns cursos, que é muito importante, fundamental, né? Porém, eu acho que a discussão deve se ampliar e discutir qual o papel da universidade no Brasil. E acho que os movimentos sociais deveriam entrar nessa, porque, como você disse, a universidade, como todas as instituições, né, hegemonicamente, ela é conservadora. Né? Como todas as instituições são. Se não fosse assim, nós já tínhamos mudado a sociedade. Né? Claro. Nós vivemos na sociedade porque, né, é uma sociedade que trabalha para a reprodução do capital, e a universidade não é diferente, né? Ela vai fazer as pesquisas dela nesse sentido, ela vai formar os indivíduos dela, os profissionais nessa perspectiva. Por quê? Porque a sociedade que nós vivemos é a sociedade capitalista. A sociedade capitalista, ela tem como meta a reprodução do capital, não é isso? Antônio e Júlio, infelizmente, né, nós chegamos ao final do programa, mas eu acho que fica essa fala sua que é tão importante, né? Essa palavra ética aí. É hora dos movimentos sociais efetivamente contribuírem para ocupar esse espaço da universidade e exigir que, de alguma forma, a gente possa, no mínimo, resistir nesse movimento contra-hegemônico. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Palavra Ética, e agradeço a nossa equipe aqui da TV Comunitária e principalmente aos nossos telespectadores, e até o nosso próximo programa.